Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um DeFi que tá surgindo lá na rede ZK-Sync, rede essa que pode no futuro vir com airdrop, já falamos disso no canal, mas esse DeFi em si, na minha opinião, pode ser um dos maiores DeFis lá da rede. Então vem comigo no vídeo até o final. Lembrando, antes da gente falar sobre esse DeFi, rapaziada, que a gente tá falando de uma rede nova, de DeFis novos, criptomoedas novas, tudo novo, porque a rede acabou de ser lançada. Então o risco que a gente tem aqui é maior do que numa Matic da vida, do que numa Ethereum da vida, beleza? É tudo muito novo, só que ao mesmo tempo, lá no começo, quando a Ethereum foi lançada, o pessoal que interagiu com a Uniswap lá no começo, conseguiu APRs interessantes, conseguiu pegar a Uniswap lá a um preço bem menor do que é hoje em dia. Pessoal que interagiu com a PancakeSwap lá no começo, os APRs eram muito maiores, assim como em lançamentos de novas redes, tá bom, rapaziada? Sem mais enrolação, a gente vai falar aqui basicamente sobre um DeFi que está na rede ZK-Sync. ZK-Sync é uma que a gente vem falando bastante em nossas lives, tá? Já fizemos vídeo de como conseguir o airdrop, eu vou deixar ali no card pra você, pra quem quiser, né? E no final desse vídeo também, pra quem quiser ver como é que funciona a parte do airdrop. Basicamente você tem que interagir bastante com a rede, tá? Uma das formas de interação é por meio de DeFis. E o DeFi que eu vou trazer pra vocês hoje é esse aqui, a GenSwap. Eu tô de olho nesse DeFi desde antes deles lançarem as piscinas de liquidez. Ou seja, desde antes de ser possível você farmar nele. Achei muito interessante que eles lançaram a criptomoeda deles e essa criptomoeda já bateu mais de milhões de market cap. Então eu comecei a ver um alvoroço ali no grupo. Eles falaram que só iam lançar o DeFi depois de uma auditoria. Eles esperaram a auditoria. Eu gostei do passo a passo que eles estão fazendo aí. A GenSwap veio chamando bastante minha atenção. A gente trouxe aqui a ZK-Sync na semana passada, ela estava com apenas 8 milhões de TVL, ou seja, o dinheiro dentro da ZK-Sync. Em apenas uma semana, ela conseguiu multiplicar isso daí por praticamente 5 vezes, tá? Já tem 45 milhões lá dentro. Dentro da ZK-Sync, a GenSwap hoje está em quarto colocado, mas ela acabou de lançar o DeFi. Então pode ver que subiu, ó, 73.000% TVL lá dentro. Por quê? Tava zerado, só tinha liquidez da própria equipe ali e agora começou a entrar mais liquidez lá dentro. Na minha opinião, pode facilmente ser entre primeiro, segundo colocado aqui, porque eles têm um mecanismo muito interessante que a gente vai falar nesse vídeo. Então já deixa seu like, porque DeFi assim ninguém traz pra vocês, tá? Rede nova, DeFi novo, criptomoeda nova, a gente vai dar uma olhada em tudo isso daqui a pouco, tá bom? Olhando dentro do DeFi em si, a gente já consegue enxergar o seguinte: é uma plataforma onde você consegue fazer o swap normalmente, tá? Trocar uma criptomoeda por outra. A criptomoeda nativa deles é essa ZGen. Eu vou até abrir o gráfico aqui pra gente dar uma olhada na ZGen, tá? Para vocês entenderem como é que foi o lançamento da criptomoeda e tudo mais. Depois que eles lançaram o farm em si, a cripto deu uma boa subida, tá? Olha como é que tá esse gráfico depois do lançamento do farm. A gente consegue colocar no diário aqui, criptomoeda muito nova, então o risco, igual eu falei, é lá em cima. Subiu até 1 e pouco, deu aquela corrigida, bateu 50 centavos, a gente trouxe em live nesse momento e agora ela tá 2,12, sendo o topo histórico dela lá na casa dos 2,56, tá bom? O volume dela tá interessante, a liquidez já tá na casa dos milhões, igual eu falei, criptomoeda que foi lançada recentemente. Quando a gente fala do DeFi em si, rapaziada, do farm para rentabilizar as criptomoedas, você consegue montar suas piscinas de liquidez aqui, adicionar, né, a liquidez, você coloca aqui adicionar, você vai escolher as duas moedas que você deseja, tá? Uma coisa que vale ressaltar, quando você faz uma transação na ZK-Sync, ela mostra aqui um preço de $1, $2, só que depois que você faz a transação, se você abrir o TX, ou seja, a transação, você vai ver que na verdade ela custou centavinhos. Ela só mostra ali $1, $2, mas não vai cobrar isso, tá? Pode até abrir o TX depois para você confirmar isso que eu tô falando. E aqui está os farms. Quando a gente olha aqui em farm, a gente consegue ver que, igual eu falei, os APRs estão lá em cima, justamente por conta disso. É um DeFi que acabou de ser lançado. Ele tem pouco dinheiro, 1 milhão na piscina. É pouquíssimo. Quando a gente compara isso aqui com DeFis lá na rede Arbitrum, por exemplo, a gente consegue ver que na Arbitrum já tem 20, 30, 40, 50 milhões dentro de uma só piscina. Quando a gente compara isso com outros DeFis, a gente sabe que é muito pequeno, tá? Então, por isso que o APR tá desse jeito, 6.000%, 500% já é um pouco mais pé no chão, porque tem mais dinheiro aqui nessa piscina, dentro de USDC e Ethereum. 6.000%
na ZGEN e USDC. Conforme for entrando dinheiro aqui dentro, a gente vai ver, obviamente, esse APR descendo e ficando mais pé no chão. Lembrando que o farming começou no sábado, então tem pouco tempo também, além de ter pouco dinheiro, tem pouco tempo. Então o APR ele começa grande. Lá na PancakeSwap no início, o APR era grande. A Uniswap no início, o APR era grande. Isso daí é normal de DeFis novos, tá? Lembrando que o risco é maior também. E tem a piscina só do token nativo, que é de ZGEN, tá? O mecanismo, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Esses 6.000, 1000%, 500%, você não vai receber tudo na hora. Fica parte disso bloqueado, a gente já vai entrar nessa parte aí da questão do bloqueio, tá? Eu gostei bastante dessa plataforma porque ela me faz lembrar um pouco a Camelot, que é lá na rede Arbitrum. A gente voltar aqui no DeFi Llama e ir lá para escrever aqui, ó, Camelot, vocês vão localizar basicamente um DeFi que hoje em dia tá com 100 milhões de market de TVL, dinheiro lá dentro, mas ele começou pequeno também, ó, 6 milhões, 6, 7, foi subindo, foi conquistando a rede Arbitrum aos poucos. E por que ele me fez lembrar? Porque aqui nas GenSwap também tem a parte de Launchpad. O próprio lançamento deles veio aqui, ó, a criptomoeda deles, igual a Camelot fez. A Camelot lançou toda a plataforma, lançou a própria criptomoeda deles, que é a Grail, lá dentro da própria corretora, e eles conseguiram começar a crescer a partir disso, tá? Uma plataforma completa que tem Launchpad, eles têm Launchpad lá, então foi isso que chamou minha atenção. Beleza? Entrando na parte de recompensa aqui, família, eu falei pra vocês que a gente ia estudar um pouco mais como é que funciona. Você, pra prover a liquidez, é muito fácil, você monta aqui em pool, igual eu falei, e você vem aqui, por exemplo, ó, Stake USDC e Ethereum, e depois para tirar você coloca aqui Unstake USDC e Ethereum. O que vale ressaltar aqui nesse DeFi é o seguinte, é um mecanismo um pouco complexo, eu vou tentar deixar o mais fácil, né, explicar de um jeito mais didático possível para vocês conseguirem entender. Então imagina lá, coloquei aqui na piscina de liquidez de ZGEN USDC. Tô ganhando aí 6.000% no ano, tá? Isso daí você pode até clicar, vai dar 18% ao dia. Isso daí vai diminuindo, igual eu falei. Só que desses 18%, por exemplo, que você ganharia no dia, 80% dele fica bloqueado. E eu vou explicar um pouco mais a fundo. Então imagina lá, coloquei $1.000 aqui. Aí eu coloquei $1.000, eu vou ganhar aqui 18% ao dia, então eu vou ganhar praticamente $180 por dia. Só que desses $180, apenas 20% você consegue tirar em qualquer momento. Aí você vem aqui, clica em Harvest, você vai ganhar em ZGEN, que é a moeda nativa deles. Os outros 80%, ou seja, a maior parte da recompensa, ele vai ficar bloqueado. Perceba aqui, ó, Locked 0 ZGEN, porque não tem nada, mas ele vai ficar aqui bloqueado. Para você desbloquear essa porcentagem, que é a maior parte, né, 80%, você precisa de XZGEN, que é como se fosse aqueles W Ethereum, só que da ZGEN. Ele é um token lastreado a ZGEN, ele vale mesmo que a ZGEN, que é o token nativo aqui, que no caso tá valendo 2,5 agora. E para você conseguir esse XZGEN, você tem que vir aqui, ó, em Vaults. Vindo aqui em Vaults, você troca, por exemplo, uma ZGEN normal por um XZGEN. Então isso daí faz com que o que aconteça? Você tem 80% da recompensa bloqueado. Só que para desbloquear, você precisa de um token, e para você comprar esse token, você precisa da ZGEN, que é a criptomoeda deles. Então é uma pressão de compra constante. Para você conseguir desbloquear os 80%, você precisa comprar o token próprio deles, transformar nesse XZGEN, colocar lá na piscina que você tá. Então você volta em Farm, por exemplo, entra aqui e coloca aqui, ó, Deposit ZGEN, quer dizer, XZGEN. Aí ele vai ficar aqui desbloqueando normal, só que aí já entra outro porém. Ele não desbloqueia todos os 80% de uma vez. Ele vai desbloqueando uma porcentagem por dia. E essa porcentagem ela é completamente correlacionada ao quanto você põe aqui. Só para você ter uma noção, para você conseguir desbloquear 10% desses 80% que tem aqui, você precisa ter 2.000 XZGEN aqui. Ou seja, 2.000 dá $4.000, gente. É uma pressão de $4.000 para você conseguir desbloquear apenas 10% ao dia do que você tem aqui. Então é uma pressão de compra violenta. Eu gostei desse mecanismo porque faz com que a pessoa tenha que reinvestir no ZGEN para conseguir desbloquear essa parte aqui. Ou ela pode pegar só os 20%. Então ela vai estar lá aqui no DeFi, teoricamente ganhando 6.000%, só que se ela for tirar só 20% disso, dá muito menos do que 6.000%, né? Caso ela não queira usar esse tal de XZGEN. Eu achei muito interessante, porque vai ser uma pressão constante. Ah, Lucas, mas eu não tenho dinheiro suficiente para colocar 2.000 aqui deste XZGEN para conseguir desbloquear o restante que eu tenho aqui. Você pode colocar menos, você pode colocar até 1, só que daí a porcentagem que você vai conseguir desbloquear por dia desses 80% é pífia.
Então, você tem que fazer em questão de porcentagem. Coloquei 2.000, você tira 10% ao dia disso que tá bloqueado aqui. Coloquei 200, daí você vai tirar, em vez de 10%, 1% ao dia. Só que 200 já é 400 doleta, né, rapaziada? Então isso daí é muito, muito, muito doido. Não é pra sardinhas, não é pra peixes pequenos. Eles estão tentando buscar peixes maiores aqui. Pode perceber, porque a sardinha ela não vai nem valer a pena ela conseguir colocar o X Zgen aqui, porque a porcentagem que ela vai conseguir tirar vai ser muito pífia, não vai valer a pena isso daí acontecer. Beleza, rapaziada? Uma outra coisa que vale ressaltar também. A partir do momento que você tirou sua LP, ele deixa até avisado aqui, ó. Quando você tira totalmente sua LP da piscina, o que tá bloqueado, que é o Locked aqui, o que tá bloqueado, ele vai embora pro contrato, tá? Ele some. Você vai poder dar o harvest no que tá liberado, que é os 20% normalmente. Então, vale a pena ficar de olho nisso daí também. Achei um mecanismo bem interessante, justamente porque ele vai fazer uma pressão de compra para quem quiser sacar essa parte que está bloqueada aqui, uma compra constante, né? Conforme for entrando pessoas dentro do DeFi, as pessoas têm que comprar mais Zgen, transformar em X Zgen para conseguir tirar a recompensa. Senão, vai conseguir desbloquear, vai conseguir sacar apenas os 20%. Beleza, rapaziada? Isso é uma das coisas que eu achei interessante. E a outra coisa que eu achei interessante é a parte do Launchpad, que inclusive eles já estão atrás de projetos para serem lançados aqui. E a terceira coisa que é interessante é que é basicamente um novo DeFi, né? Então é um DeFi novo que pode vir a ser ou não, tá? Um dos maiores aqui da ZK Sync. Só o fato de você interagir dentro da rede já pode ser algo interessante para um futuro airdrop pensando lá na frente. E olha só como é que tá o crescimento da própria rede ZK Sync em si. Ela vem crescendo absurdamente. Igual eu falei na semana passada, a gente trouxe, TVL tava lá embaixo, já cresceu demais. A gente tem que ficar de olho nisso daí, e são poucos os DeFis que já tem token. A GenSwap é um deles, a On-Chain Trade, que é de derivativos, a gente vai trazer vídeo só dela aqui no canal, já falamos em live também, é outro que vale a pena ficar de olho. São possíveis hypes aí que a gente pode pegar. Lembrando que esse tipo de DeFi você não se apaixona, você fez o lucro, você sai fora, fez 100%, tira tudo que você colocou e vai basicamente usando essas estratégias, beleza? Deixa o like aí caso você tenha gostado. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.